absolutos e absolutas, nós estamos aqui, gente. Eu ontem quase esqueci, gente, assim, hoje achei que fosse segunda-feira, aí me falaram que hoje é terça-feira. A minha cabeça anda assim, leva um para fazer exame no laboratório, leva outro pro médico, tem que dar remédio, tem que cuidar do brechó, tem que fazer propaganda no brechó. Então, meu filho, é muita coisa para fazer, né? Mas nós estamos aqui para glorificar a Deus, para exaltar a Deus, porque Deus, gente, ele é o que tem na nossa vida é Deus. O que na nossa vida, o que toma as rédeas dos nossos momentos é Deus. Se a gente não tiver fé em Deus, hoje eu estava no laboratório, né? Gente, ficou por 448 os exames à vista. E só daqui 10 dias, o outro 10 dias, 20 dias para pegar. Então, nós temos que ter sabedoria, né, na nossa vida, para dizer não para algumas coisas que vêm na nossa vida. Eu tava lá, né, nossa, tava lotado o laboratório, parecia assim, tem 4 laboratórios aqui na minha cidade. 4 laboratórios de fazer exame. Só que um, gente, enche, eu não sei porquê. E é esse que eu sempre vou nele. Eu acho que eu sei porquê, porque eles dão mais desconto, né? E aí, o que aconteceu? Eu tava lá conversando, eu estava conversando com o pessoal, né? Porque eu sou assim, gente, a fila que eu chego, eu começo a conversar e bater papo. Porque não tem coisa melhor para distrair a mente, para conversar, alguém doente, alguém triste, alguém deprimido, é bater papo, é contar história, é falar, lindona, como é que você tá? Menina, teve uma época que eu passei por aquilo outro, menina, só Deus mesmo. Aí veio testemunha de Jeová, 2 testemunhas de Jeová que eu conheço, já fui lá, né? Como é que chama mesmo? No Salão do Reino, já fui, já me convidaram, tanto que essa Bíblia aqui, gente, eu ganhei, porque eu fiz o estudo com eles 4 anos, gostei demais, são pessoas, assim, muito simpáticas, só que eu não me batizei por causa do negócio do sangue, né, que não pode tomar bolsa de sangue de outra pessoa, você não pode tomar o sangue de outra pessoa. Então, só por isso, mas fora isso, gente, eu vou falar pra você, não tenho nada que reclamar deles. Aí as 2 moças vieram, me perguntaram como é que eu estava, aí falei que eu estava passando por uns momentos difíceis, que eu gostaria de falar que eu sou vitoriosa, que eu estava no meio de muitas vitórias, que eu queria proclamar, né, porque quando eu era evangélica, né, o pastor falou assim, olha, profetiza na sua vida que você é cheia de bênçãos, que você vende bastante, profetiza que a sua casa é abençoada, que a sua família é abençoada, profetiza, profetiza, profetiza. Então sempre o pastor sempre ensinou da gente profetizar a bênção na nossa vida. Aí teve uma vez que eu vi, eu acho que foi o Silas Malafaia falando que não poderia, eu não sei qual pastor, mas teve um pastor desse famoso da Assembleia de Deus dizendo que nós não poderíamos ficar profetizando uma coisa que era mentira, tipo assim, eu tô bem, você tá no hospital, você tá bem? Você não tá bem se você tá internado. Então você não pode falar que você tá bem, sendo que você está no hospital. Gente, que passarinho bonitinho, espera só um pouquinho. Aí, gente, eu conversei com elas, eu falei, olha, na igreja evangélica que eu já frequentei, eles falavam para mim ficar assim, profetizando a bênção, né? Não, profetiza, sua casa é cheia de vitória em nome de Jesus, todos da sua casa em nome de Jesus, são todos cheios de saúde para a glória de Deus, em nome de Jesus. Profetiza que as suas plantas são lindas, profetiza que o seu brechó vende muito. Na época não tinha brechó, então eu trabalhava numa empresa fixa, né? Trabalhei por 23 anos nessa empresa e os meus pastores da época que eu congregava, eles falavam muito sobre isso, sobre você ser positiva na hora de falar, né? E também teve uma vez que eu acreditei muito naquela coisa do o segredo, a quando você joga para o universo coisas positivas, volta coisas positivas para você. Nunca pode falar negativo, né? Sempre tem que falar coisas positivas, nós somos cheios de saúde, nós vendemos muito, nós recebemos de quem não está nos devendo, nós somos, né, pessoas que temos muita alegria, muita felicidade. Gente, para falar nisso, eu vou mostrar para vocês o céu, como é que está, ó. Hoje ficou quente, quente, quente. Deus colocou
Ó, choveu na parte da tarde, lá para as meio-dia, choveu. Deus fez chover, só que, gente, uma quentura, vou mostrar para vocês. Tava muito quente. Agora, neste momento, neste exato momento, estou sentindo um vento que só Deus pode fazer isso por mim. E algumas pessoas que não acreditam em Deus, que não têm temor de Deus, não têm respeito por Deus, olha para ele e pergunta assim: você acredita que aquele céu, quem é que fez? Foi o ser humano ou foi uma força soberana, uma força superior? Uma força soberana e superior. Você acredita em quê? Em que você acredita? Que existe essa força superior e soberana que o dinheiro não pode comprar? O dinheiro não pode comprar este céu, pode? Não pode comprar esse céu, não pode comprar essas nuvens. O dinheiro não pode comprar, Deus não vende para ninguém. Você não pode falar assim: olha, eu vou te dar um dinheiro, Deus, e você faz chover. Não, você não pode. Você não faz barganha com Deus. Não, Deus não faz isso. Então, eu gosto de mostrar o céu para vocês verem como que é, gente, a glória de Deus, como que o poder de Deus é, sabe? Deus é maravilhoso, Deus é bendito. E, ó, olha que céu lindo. Eu gosto muito de mostrar para vocês o céu, para a pessoa entender, para nós entendermos, eu e você, entendermos que não existe outra força sobrenatural, uma força lindíssima, uma força magnífica que nos dá a vitória, que nos dá a cura, que nos dá amor, que é tudo na nossa vida, que é nossa família, que é nosso melhor amigo, que Ele nos respeita, que Ele nos conhece, que Ele nos trata bem, que Ele nos faz bem, que quando você conversa com Ele, Ele talvez não fale nada no seu ouvido, mas Ele coloca uma pessoa na sua vida para te contar uma história, para te contar a história dela, um caso dela. Tudo nós temos que observar. Deus fala de vários modos conosco. E nós o quê? Nós somos o quê? Nós estamos aqui para glorificar, para exaltar, para nos humilhar, para pedir perdão para um Deus que existe sim, um Deus soberano sim, que é o Deus do povo de Israel, o Pai de Jesus. É este que nós estamos cultuando, é a este que nós vamos levantar louvor e gratidão por Ele, e engrandecendo o nome dEle, nos humilhando diante dEle, pedindo a bênção sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, em nome de Jesus. Nós pedimos no nome santo de Jesus, porque o nome de Jesus, gente, ele é tremendo. O nome de Jesus, ele é tremendo. Quando você fala o nome de Jesus, você vê que esse nome é um nome poderoso. Ele fala que é um nome poderoso e que nós devemos sim falar o nome dele. É em nome de Jesus. Eu estou aqui na porta do brechó, gente, que eu fui ler a Bíblia lá no meu cantinho, mas aí o meu vizinho quase caiu do muro, que estava pulando o muro da casa dele pro meu, para ele entrar no lote dele. Acabou. Eu falei assim: não vou ficar aqui não, né? Porque acho que vai ficar chato para ele, né? Então, este céu maravilhoso aqui de Deus, né? É Deus que nos deu. E vamos que vamos ler a palavra de Deus, porque o que nos preenche, né? Ei, gata, boa noite, amor. O que nos preenche, o que é nossa família, o que é nosso melhor amigo, o que tem respeito por nós, que nos escuta. Nós não escutamos a voz dele, nítida, mas nós vemos ele fazer coisas, gente, abrindo portas para nós, levando a cura. Hoje o pessoal do Testemunho de Jeová falou assim: saúde é tudo. Quando você tem saúde, você fala assim: eu estou feliz, porque eu estou cheia de saúde. E é verdade, né? Eu estou cheia de saúde. Então, esse horário passa muito carro aqui. Eu estou cheia de saúde, então eu estou feliz porque eu estou cheia de saúde. Quando a pessoa perde saúde, eu estou falando por mim, gente. Quando a gente perde saúde, a gente perde a paz. Nós não dormimos direito, nós não comemos direito, ou comemos demais. É assim, é muito entristecedor, sabe? É muito triste quando perdemos saúde. Quando nós vemos um parente nosso, igual tem minha mãe com 80 anos de idade, quando a minha mãe não enche o pé, igual, por exemplo, hoje, inchou muito pouquinho, gente, ficou a maioria do dia sem inchar. Aí hoje eu dei uma volta com ela no quarteirão todinho, sabe? Ela se alimentou bem, ela almoçou muito bem. Aí quando foi à tarde, eu fiz uma galinha caipira, gente, uma galinha caipira. Ela comeu um pratão, graças a Deus, para tomar outro remédio dela. Aí depois ela tomou suco de melão, tem até que fazer agora à noite suco de melão para ela. Tá indo muito bem o suco de melão. Então assim, ela andou bem, eu senti que o andado dela estava firme, não estava assim meio... Tem um momento que ela fica cambaleando, mas é um momento que ela está querendo ir ao banheiro, urinar, e não tem lugar.
Então eu sinto que até eu, gente, eu fico meio que desconfortável, parece que eu tô ficando doida, assim, sabe? Se eu não achar um banheiro logo, ok? Então, assim, olha que lindo, gente. Não sei se vai dar pra mostrar pra vocês. O passarinho tá lá em cima do poste. Olha o passarinho lá em cima do poste. Olha que coisa linda de Deus. Olha que coisa maravilhosa de Deus. Depois fala que, ah não, né? O passarinho ele pousou em cima do poste. Em cima do poste. Então vamos, gente, ler a palavra de Deus. Ai, Luciana, como é que eu começo? Tem que começar do começo, aprendendo o seguinte. Aqui, gente, é uma Bíblia. Pega a sua Bíblia e dá uma olhadinha nela, por gentileza, ó. Tá vendo? A minha é pequenininha, é porque eu coloquei o zoom. O que que acontece? Aqui, aonde está escrita a Bíblia Sagrada, nós começamos no Antigo Testamento. Chama-se Antigo Testamento, tá escrito. E você vai começar no primeiro livro. O primeiro livro, onde você acha? Luciana, como é que eu acho o primeiro livro? Vai estar escrito aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Igual eu sempre gosto de mostrar. Neemias. Aqui nós estamos em Neemias. No primeiro livro é Gênesis. É Gênesis. A introdução, tudo se você quiser ler, pode ler. E aqui é Neemias que está escrito aqui, ó. Aqui em cima que você vai saber o nome do livro. Agora, o capítulo, esses números grandes, tá vendo o número 8 ali? Chama-se capítulo. E aqui, quando você for ler a história de Neemias, você vai ver que vai ter o número 1, número 2, número 3, número 4. Isso daí chama-se versículos. Versículos. Aí quando o pastor, padre, qualquer pessoa, presbítero, pregador, evangelista, fala assim, olha, vai no Antigo Testamento, é o começo da Bíblia. Antigo Testamento é o começo da Bíblia. Vai no Novo Testamento, já é lá no final da Bíblia. O Novo Testamento é lá no final. Lá no final, do meio para o final, lá no final. O Novo Testamento é quando Jesus veio. É quando Jesus veio. Então, nós estamos em Neemias, gente, capítulo 8. Então, todo o povo, vamos ver aqui, versículo 71. E alguns dos cabeças das casas paternas deram ao tesouro da obra 20.000 dracmas de ouro, 2.200 minas de prata. Versículo 7:2. E o restante do povo deu 20.000 dracmas de ouro, 2.000 minas de prata e 67 vestes. Vestes são vestes, vestimentas. Vestes compridas de sacerdote. Todo sacerdote tinha que ser descendente de Arão, do sangue de Arão. Mesmo que se fosse bem longe, mas tinha que ter um pedaço do sangue dele, meia gota. Versículo 73. Então, os sacerdotes, que deviam ser descendentes de Arão, os levitas, os porteiros, os cantores e algum do povo judeu, povo israelita, e também os servos do templo e o restante dos israelitas se estabeleceram nas suas cidades. Ao chegar ao sétimo mês de Israel, gente, lá o calendário é diferente, e talvez nessa época era mais diferente ainda. Os israelitas já estavam morando nas suas cidades. Capítulo 8, versículo 1. Como quer dizer, Deus tirou o povo do Egito. Ele tirou eu, brasileira, tirou o americano, tirou o francês, tirou o português, tirou o europeu. Não tirou. Deus tirou o povo de Israel do Egito. Deus tirou o povo de Israel do Egito, o povo que ele amava. Deus que ele amava e continua amando. Capítulo 8, versículo 1. Então, todo o povo, qual povo? O povo de Israel se reuniu de comum acordo na praça, em frente ao portão chamado Portão das Águas, e disseram a Esdras, lembra do livro de Esdras que nós lemos? O copista. Esdras era o copista, aquele que servia o rei, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que Deus Jeová, Deus Javé, Deus Exército, o papai de Jesus tinha dado ao povo de Israel, a Jacó, ao povo de Israel, povo de Jacó, descendência, sangue de Jacó. Versículo 2. Assim, no primeiro dia do sétimo mês, estou falando que o calendário de Israel é outro, tá? E ainda mais naquele século de séculos passados, deveria ser outro ainda. Assim, no primeiro dia do sétimo mês, Esdras, o sacerdote, trouxe o livro da lei até a congregação. O que é congregação? O povo de Israel se reuniu, é uma congregação. O povo
se eu me reunir com você e com outras pessoas, não tendo placa de religião, você não é da Assembleia de Deus, eu não sou da Assembleia de Deus, eu não sou da Presbiteriana, eu não sou da Batista, mas eu quero me reunir com um grupo de pessoas que cultua a Deus, que tirou o povo de Israel do Egito, que é pai de Jesus. Então nós somos uma congregação que cultuamos o mesmo Deus, né? Então, versículo 2: assim, no primeiro dia do 7º mês, Esdras, que era o sacerdote, trouxe o livro da lei até a congregação de Israel, composta de homens, composta de mulheres e todos os que eram capazes de compreender o que era dito. O que é dito? Falado. Será que você está me compreendendo com esse cachorro latindo desse jeito? Versículo 3: e ele, Esdras, leu o livro em voz alta na praça em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia. Nossa, bastante tempo, né, que estava lendo o livro, né? Para os homens, o Esdras leu para quem, Luciana? Para a congregação. Na congregação de Israel tinha quem, Luciana? Era composta por quem? No versículo 3 fala, Esdras leu o livro de Moisés, é o livro que Moisés escreveu, que Deus mandou, do amanhecer, né, do amanhecer até o meio-dia, para os homens, para as mulheres e todos os que eram capazes de compreender o que ele estava falando. Porque às vezes, gente, eu vou falar para vocês uma coisa, às vezes eu estou falando aqui, você não está me compreendendo. Compreensão, compreender o que está escrito. Você tem que ler e compreender. Então, às vezes, eu talvez não compreenda, ou talvez você não compreenda. Eu, geralmente, eu anoto no caderno, anoto no caderno, o que eu pego e faço? Eu vou lá no dicionário, quero ver o que significa aquilo. E eu pego no Google também para ver o que significa. Então, vamos aí, gente, tá? Tá fogo, né? Então, vamos aí. Cachorro latindo, tá passando. Então, vamos aí. Não temos um lugar assim... vamos ver aqui, tá escuro aqui. Então, no versículo 3, e ele, Esdras, leu o livro em voz alta na praça, em frente ao portão chamado Portão das Águas, desde o amanhecer até o meio-dia, leu para os homens, leu para as mulheres e para todos os que eram capazes de compreender o que ele estava falando, lendo do livro de Moisés. E o povo de Israel ouviu atentamente Esdras, a leitura do livro da lei de Deus, do Pai de Jesus. Versículo 4. Esdras, o sacerdote, que era copista é aquele que serve ao rei, né? Copista da copa, estava de pé numa plataforma de madeira feita para a ocasião, onde se reuniam para ler o livro da lei de Deus. De pé ao lado de Esdras e à sua direita, à direita de Esdras, estavam um homem chamado Matitias, outro homem chamado Sema, outro homem chamado Anaías, outro homem chamado Urias, outro homem chamado Ilquias, um homem chamado Maceias, um homem chamado... E à sua esquerda, à esquerda de Esdras, estavam um homem chamado Pedaías, um homem chamado Misael, um homem chamado Malquias, um homem chamado Assum, um homem chamado Asbadana, um homem chamado Zacarias e um homem chamado Messulão. Versículo 5. Esdras, que era o copeiro e também sacerdote, abriu o livro da lei de Deus à vista. À vista o quê? Todo mundo viu ele abrindo o livro de todo o povo. Ele leu o livro na frente, ele abriu o livro na frente de todo o povo de Israel. Então, o versículo 3, né? Vamos voltar ao versículo 3? Então, Esdras leu o livro em voz alta na praça, em frente ao portão que chama-se Portão das Águas, desde o amanhecer até o meio-dia, para
ele leu para os homens, ele leu esse livro para as mulheres, ele leu o livro para todos que eram capazes de compreender o que ele estava lendo para o povo. E o povo de Israel ouviu atentamente a leitura do livro da lei de Deus. Versículo 4. Esdras, o copista, estava de pé numa plataforma de madeira, feita para aquela ocasião, aquele momento. Esdras tinha que fazer o quê? Ele tinha que ter a atenção do povo. Então, fez uma plataforma de madeira. Então, aí, gente, nós descobrimos quando aconteceu o palanque, né? Como que veio o palanque aí desde o Antigo Testamento, quando Jesus não tinha vindo ainda, já tinha um palanque. Fizeram aí para Esdras um palanque, né? Isso mesmo. Então, de pé ao lado de Esdras, à direita dele estavam Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maceias, e à esquerda de Esdras estavam um homem chamado Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Asbadana, Zacarias e Messulão. Versículo 5. Esdras abriu o livro à vista, quer dizer, abriu o livro na frente de todo o povo de Israel, pois Esdras estava no lugar mais alto do que o povo, que era o palanque de madeira. Quando Esdras abriu o livro da lei de Deus, todos se levantaram do povo de Israel. Versículo 6. Esdras, o copeiro, louvou então a Deus Jeová, Deus Javé, Deus Exército, papai de Jesus, o verdadeiro Deus, o grande. E todo o povo de Israel respondeu: Amém, Amém. E levantou as mãos, curvaram-se então e prostraram-se, ajoelharam-se com o rosto em terra perante o verdadeiro Deus, porque Deus mora nas densas nuvens. Então eles se prostraram e olharam para o céu. Eles olharam para o céu, levantaram as mãos para o céu, se ajoelharam, levantaram as mãos para o céu, olharam para o céu. O povo de Israel. Versículo 6. Essas louvou então ao verdadeiro Deus, o grande, né? Que o verdadeiro Deus é o grande, e todo o povo respondeu amém, amém. O povo de Israel, o povo de Israel levantou as mãos deles, curvaram-se, ajoelharam-se então e prostraram-se perante o verdadeiro Deus, que é o Pai de Jesus, Jeová, Javé, Deus Exércitos, com o rosto por terra. Eles se ajoelharam, colocaram o rosto assim, ó, no chão e levantaram as mãos para o céu para louvar a Deus. Versículo 6. Versículo 7. Versículo 6. Esdras louvou então a Jeová, o verdadeiro Deus, o grande, e todo o povo respondeu amém, amém. E o povo de Israel levantou as mãos, curvaram-se então, né, se ajoelharam e prostraram-se perante o verdadeiro Deus, que é o Pai de Jesus, com o rosto por terra. Versículo 7. E Jesua, lembra que eu não sei se chama-se Jesua ou Jesua. Bani também é o nome de uma pessoa, Bani. Outro nome de uma pessoa, Serebias, mãe um homem chamado Jamim, um homem chamado Acube, um homem chamado Sebatai, um homem chamado Odias, um homem chamado Macias, um homem chamado Quelita, um homem chamado Azarias, um homem chamado Josabade, um homem chamado Anã, um homem chamado Pelaías, que eram levitas, era do sangue de Levi, explicavam a lei ao povo. Olha que coisa mais linda! Eles ficavam explicando a lei de Deus para o povo de Israel, o povo judeu, que continuava de pé de referência a Deus. E, versículo 8, e liam em voz alta o livro, a lei do verdadeiro Deus, explicando-a. Por que o pastor tem necessidade de gritar, de falar em línguas, sendo que ele pede para explicar? O povo tem que entender. Para entender, criança não vai entender. Você pode usar uma maneira de entender com livrinhos, mas ele pede para no versículo 8, para entender, explicar
claramente no versículo 8 do capítulo 8 de Neemias, Antigo Testamento, explicando claramente e dando o sentido do que ele estava lendo. Assim ajudavam o povo de Israel a entender o que estava sendo lido. Muitos pastores vão gritando, vão falando, vão pulando e a gente não entende nada. Ah, está lá no capítulo 26, está lá no livro de Neemias, capítulo 8, versículo 8. A gente não sabe de nada. Tem que explicar com delicadeza, tem que falar baixo, tem que falar de uma forma, tem que repetir, tem que pedir o povo para abrir a Bíblia, tem que pedir alguém para ficar do lado, para entender, para compreender. Deus pede para ensinar, Ele não pede para você fazer teatro, nem para você fazer, tipo assim, o povo não entender. Tem gente que vai lá e volta sem saber nada. Estou falando da minha mãe. Ela vai lá e ela não sabe o que foi falado lá, ela sabe que o pastor falou alguma coisa, mas não sabe, não compreendeu. Se ele ensinasse igual ensina criança, pegar o livro, abre o livro, coloca lá as figuras. Hoje mesmo eu falei com as meninas Testemunho de Jeová, eu lembro que tem uma passagem no JW deles, um filme que eles passaram na época para mim, e que eu vi nessa meio tempo que eu fui lá, né? Que eu fui lá na reunião deles, no Salão do Reino, do Testemunho de Jeová, que tinha 4 anos que eu fazia, né? Oração com eles oravam pela minha casa, pela minha família, sem cobrar nada, sem pedir um copo de água. Eles me chamaram para ir lá e, gente, eu fui. Quando eu fui, eles passaram um filme lá, que eu até conversei com a moça, que serviu para minha vida de muitos anos. Que a gente não precisa de uma casa grande, eu não preciso de uma casa grande. Casa grande, quanto maior sua casa é, mais dinheiro você vai gastar nela, mais manutenção você vai ter nela. Quanto maior sua casa for, você vai ter mais trabalho para limpar, para capinar. Eu, por exemplo, uma vez eu comprei, gente, aquelas placas, quando a minha casa foi ficando pronta, eu comprei aquelas placas lá em Linhares, no Espírito Santo, caríssimas, placas assim como que eu vou falar? De jardim, placas de jardim. Eu esqueci o nome agora, gente, esqueci o nome. De ficar verdinho, assim, sabe? E foi caríssimo, veio no caminhão de Linhares, eu comprei, eu paguei 3 rapazes, jardineiro, para colocar aqui, que eu queria um jardim, e eu peguei e comprei terra, comprei areia, caminhão, gastei com os 3 rapazes, gastei com essas placas de grama, agora eu me lembrei, de grama, gastei com as placas de grama, gastei com os rapazes, gastei muito dinheiro, porque era essa parte todinha aqui, gente, e hoje tá cimentada, olha aí, ó. Gastei dinheiro, joguei fora meu dinheiro. Eu fui na casa da Regina, gente, a casa dela é um show de casa. Embaixo, assim, tudo assim, ela fez a casa em quartos em cima com banheiro, fez sala em cima, fez cozinha, mas a parte de baixo é uma área onde ela fica conversando com as pessoas, onde tem área de churrasco, tem piscinona grande, tem assim uma área enorme, tipo, tem um sofá lá enorme para você sentar, para você conversar, para você não levar a visita para cima de casa. Tem um quarto embaixo com banheiro, porque você tá difícil, gente. Porém, eu vou tentar aqui na cozinha agora. Tá difícil, não tá fácil não, tá vendo? Então, ela falou assim, Luciana, eu tô querendo vender essa casa, porque a minha filha casou, ela só tem uma filha de 31 anos de idade. Ela já é casada. Então, só tá eu e meu marido nessa casa enorme, com a piscinona, com área de churrasco, 2 áreas de churrasco. Tem uma área enorme, tipo uma sala enorme. Lá em cima que fica os quartos também. Tem uma cozinha lá em cima também. Tem uma sala também, ela falou. Ela não mostrou em cima. Embaixo tem um quarto com banheiro. Ela falou, minha filha casou, tá com 31 anos, já tá casada, graças a Deus.
Minha filha vem de vez em quando aqui, não é sempre que vem. Só tá eu e o pai dela. Nós temos uma casa na roça também. Então ela que limpa. Eu falei assim, quem é que limpa essa casa inteira, que é grande, enorme? Ela falou assim, é eu que limpo. Ah, é você que limpa? Você limpa essa casa sozinha? Ela falou assim, ele me ajuda, né? Porque o esposo dela é aposentado também, os dois são aposentados. Mas, gente, é um trabalho, quer dizer, é um trabalho. Aí ela falou assim, Luciana, não dá para me ficar com duas casas, eu tenho que ficar com uma casa só, ou a da roça ou a da cidade. Porque a minha filha falou assim, não é melhor a gente comprar uma casa na praia, porque a praia fica aqui perto. Não é melhor a gente comprar um apartamento na praia, porque quando a gente quiser viajar para a praia, que aqui não tem praia, Minas Gerais não tem praia, nós vamos à praia. Falou assim, pois é, eu vou ter que vender uma casa, porque eu não vou dar conta de 3 coisas ao mesmo tempo. Tanto que eu encontrei com a Creuza hoje lá no laboratório, que ela foi fazer exame, e ela me contou que ela comprou um apartamento lá em Vitória, ela tem uma casa aqui na minha cidade, que é Minas Gerais, que não tem mar, ela tem parentes em Vitória, e que ela comprou um apartamento e que começou a dar problema no apartamento, no ar-condicionado, começou assim, ela ver nas paredes, sabe, a água saindo, e que ela falava no condomínio, que eles pagam condomínio, o condomínio é muito bom, mas falava, ninguém resolvia nada, que ela teve que pedir um sobrinho dela para resolver, porque ela tinha que vir embora para a cidade para fazer exame. Por quê? Porque o marido dela é policial em Minas Gerais, então ela não paga os exames aqui. Ela tem também academia, ela tem fisioterapia, que ela faz tudo aqui pelo plano da Polícia Militar de Minas Gerais, porque ele é Polícia Militar de Minas Gerais, ele é aposentado. Então, assim, ela falou assim, Luciana, eu vou ter que fazer o seguinte, alugar o apartamento. Então, às vezes, e aí nesse filme do Testemunho de Jeová, a gente fala muito sobre isso, que às vezes você acha que você precisa de uma casona, você precisa de uma casa enorme, com 20 quartos, 20 banheiros, que você precisa de uma piscina super pimpa, grandona, que você precisa, né? Que você precisa de uma área de churrasco enorme. A Regina falou, Luciana, sinceramente, eu só asso carne nessa churrasqueira quando uma vez por ano eu chamo minhas amigas antigas de infância, que morou lá com a gente, que é até da minha família também, vem pra cá para tomar um vinho e comer uma carne e pronto, acabou. Nós não acendemos churrasqueira, nós não acendemos a churrasqueira. Tanto que eu tenho uma colega minha que ela tinha uma churrasqueira na casa dela de tijolinho, daquela bem bonita, ela mandou tirar, que rato tava indo para lá, porque ela falou assim, eu não tenho tempo para fazer churrasco, eu não tenho amizade para fazer churrasco, eu não tenho família para fazer churrasco, então para quê que eu vou ter uma churrasqueira dentro de casa? Se eu quiser achar uma carne, eu compro uma pequena dessa que você tem, Luciana, de bafo, e faço o churrasco, que é melhor. Então, assim, esse filme que eu vi do Testemunho de Jeová, a gente fala sobre isso, sobre um casal que tinha uma casa muito grande, que tinha um carro muito bonito, mas de repente, com o passar dos anos, eles foram ganhando menos, e aí os boletos foram chegando, eles não começaram a ter paz, começaram a sentir falta de paz, porque a casa era grande, tinha que arrumar a casa grande, aí tinha que arrumar a casa, a mulher não tinha mais dinheiro para pagar uma faxineira, uma empregada doméstica, mandou a empregada doméstica embora, ela tinha que arrumar, ela ficava muito nervosa de arrumar sozinha a casa, depois ela pegou e o carro era um carro muito caro, a manutenção era cara, o diesel era caro, então era tudo muito caro. Então, de repente, eles viram que eles não precisavam daquilo tudo. Eles precisavam de uma casinha humilde, de um carro humilde e viver com paz na alma, que isso é que interessa. Eu até falei com as meninas hoje assim, eu vou ver se esse filminho tá no JW para me ver ele de novo, porque isso serviu para minha vida desde o dia que eu vi. Ele serviu para minha vida. Eu era muito agarrada com dinheiro. Eu era aquela pessoa que eu colocava dinheiro no banco, eu não queria tirar de jeito nenhum. Eu falava, não vou tirar, não vou tirar, sabe? De jeito nenhum. Eu ficava sem comer, mas não tirava o dinheiro do banco. Eu era muito agarrada com dinheiro. Eu queria sempre trabalhar, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. E de repente, aquele dia eu vi, para construir minha casa, eu não falei com vocês que eu comprei um caminhão de grama, tapete de grama. Eu comprei caminhões de areia e de terra. Eu
Naquela época, eu contratei 3 jardineiros para colocar a grama e hoje está tudo de cimento. Tudo acimentado, eu mandei acimentar tudo. Quer dizer, aquele dinheiro eu perdi todinho. Eu perdi aquele dinheiro todo da grama e coloquei cimento porque eu vi que a manutenção era caríssima de jardineiro, era caríssima e eu tinha que chegar do serviço para me capinar, né? Para me passar a máquina na grama, e eu falei, não vou fazer isso, tá dando muito trabalho para mim. Esses dias eu estava vendo também uma moça, um youtuber, que ela mostra a fazenda dela, e ela fez um jardim. Ela falou assim, gente, eu não posso mais ter esse jardim aqui. Eu vou ter que tirar, vou ter que passar um cimento aqui, porque eu não tenho mais condições. Eu que cuido sozinha da casa, eu levanto de madrugada para fazer comida dos camaradas lá, né? Dos camaradas que mexem com boi, do marido dela, o marido dela, o filho dela. Eu não posso ficar mexendo com planta mais. Eu não posso ficar mexendo com planta mais assim. Tem que ter um vasinho aqui, um vasinho ali. Agora ter grama, essas coisas dá muito trabalho. Então assim, às vezes nós queremos algo que no futuro nós vamos perder o dinheiro com ele. Igual eu perdi com a grama muito cara, veio de Linhares, do Espírito Santo, comprei uma grama cara, comprei terra cara, areia cara, 3 jardineiros na época que ficaram aqui. Comprei também assim uns negócios pra gente passar, ter a passagem. E, gente, gastei muito dinheiro para hoje eu ter desfeito tudo que eu fiz. Quer dizer, dinheiro jogado fora no lixo. Eu joguei literalmente a grama no lixo. Joguei todo o tapete de grama. Eu tirei o tapete de grama. No meu outro youtuber, no meu outro canal de YouTube, eu tenho eu tirando a grama. Foi muito difícil, eu tirei sozinha a grama. No final que o homem chegou que me ajudou, que ele me ajudou a passar o cimento, que ele veio e me ajudou. Falou, não, sendo assim tá melhor, mas eu levantava de madrugada para me tirar aquela grama dali e eu joguei no lixo o meu dinheiro, no lixo. Então, às vezes, você joga o seu dinheiro no lixo. Vamos voltar para Neemias, versículo 8, capítulo 8 de Antigo Testamento, onde fala aí sobre o primeiro palanque, né? O palanque de Esdras, versículo 4. Esdras, o copista que trabalha na copa do rei, estava de pé numa plataforma de madeira feita para a ocasião. De pé ao lado de Esdras e à direita dele estava um homem chamado Matitias, um homem chamado Sema, um homem chamado Anaías, um homem chamado Urias, um homem chamado Ilquias, um homem chamado Maceias, e à sua esquerda de Esdras estava um homem chamado Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Asbadana, Zacarias e Messulão. Versículo 5. Esdras, o copeiro, abriu o livro da lei de Deus à vista, né, na frente de todo o povo de Israel, pois Esdras ele estava no lugar mais alto do que o povo, né, o palanque. Quando Esdras abriu o livro da lei de Deus, todos se levantaram. Se levantaram porque eles tinham respeito pela palavra de Deus. Só de abrir o livro da lei de Deus que Moisés escreveu, que Deus mandou Moisés escrever, eles já se levantaram em forma de que? De respeito. Versículo 6. Esdras, o copista e também sacerdote, louvou então ao verdadeiro Deus, o grande, e todo o povo de Israel, de Judá, falou amém, amém. E levantou as mãos, curvaram-se então e prostraram-se, colocaram assim a cabeça no meio das pernas, sabe? E colocaram as mãos para o alto, se ajoelhando. Versículo 8, versículo 7. E Jesua é o nome de um homem. Agora eu falei para vocês que eu não sabia se era Jesua ou Jesua, porque é Jesua. Bani, tudo homem, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Macias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã e Pelaías, que eram levitas do sangue de Levi, explicavam a lei de Deus ao povo de Israel. Deus quer que explica ao povo, que continuava o povo de pé para ele ler e explicar o que a lei de Moisés, do verdadeiro Deus, tinha ali. Então, assim, versículo 8, e
liam em voz alta o livro, a lei do verdadeiro Deus, o Pai de Jesus, explicando a palavra claramente e dando o sentido daquela palavra, daquela frase, daquilo que Deus queria. Assim, ajudavam o povo de Israel a entender o que estava sendo lido do livro que Deus mandou Moisés escrever. Versículo 9. Então, Neemias, que era então o governador, Esdras, que era o sacerdote e também copista, e os levitas, que eram do sangue de Levi, que estavam instruindo o povo de Israel, disseram a todos eles: o dia de hoje, povo de Israel, é santo para o verdadeiro Deus, o Pai de Jesus, o seu Deus. Não lamentem e nem chorem, pois todo o povo de Israel estava chorando ao ouvir as palavras da lei do verdadeiro Deus, Papai de Jesus. Versículo 10. Então, Neemias lhe disse: vão, comam as melhores comidas e tomem bebidas doces. É vinho, bebida doce? Não sei. E envie porções de alimento aos que não têm nada preparado para alimentar-se, pois este dia é santo para o nosso Senhor, verdadeiro Deus, Papai de Jesus. Não fiquem tristes, pois a alegria que vem de Deus, do Pai de Jesus, Jeová Javé, Deus dos exércitos, é a nossa fortaleza de vocês, é a fortaleza de vocês. Olhe para você ver, por isso que a pessoa fala, a alegria do Senhor, a nossa força é, né? Está aqui em Neemias, Antigo Testamento, capítulo 8, versículo 10, quando Neemias disse ao povo de Israel: não fique tristes, povo de Judá, povo de Israel, pois a alegria que vem de Jeová, de Javé, é a fortaleza de vocês. Versículo 11. E os levitas, que eram do sangue de Levi, acalmavam todo o povo de Israel, de Judá, dizendo: não chorem, povo de Israel, pois este dia é santo, não fiquem tristes. Versículo 12. Portanto, todo o povo de Israel, de Judá, foi embora para comer e para beber. Também enviaram porções de alimento a outros israelitas e ficaram muito alegres, pois entenderam as palavras que lhes tinham sido declaradas por Neemias, por Esdras, que estava no livro de Moisés, que Deus mandou Moisés escrever. Olha que alegria, gente, versículo 12. Portanto, todo o povo de Israel foi embora para comer e para beber para sua casa. Também enviaram porções de alimento a outras pessoas que não tinham e ficaram muito alegres. E por que eles ficaram alegres? Por que você fica alegre? Quando você é na igreja, você fica alegre por quê? Você fica alegre quando você sai de lá entendendo as palavras que lhes tinham sido declaradas. Está no versículo 12, capítulo 8 de Neemias, que você tem que entender, você tem que sair de lá entendendo o que o pastor, o presbítero, o evangelista, o padre está falando. Você tem que sair de lá alegre, entendendo o que Deus falou lá no livro da lei. Eles choraram de emoção, choraram de alegria, eles foram alegres porque eles conseguiram entender. E como é bom quando a criança entende, né? Chega em casa e fala assim: mãe, eu aprendi a letra A. A criança fica o dia todo, ó, mãe, ó, A. E desse jeito na congregação, você tem que entender para você ficar alegre, para você passar para frente, para os seus amigos, para as suas amigas, para os seus vizinhos, para os seus parentes, para você ter sabedoria. A sabedoria é isso. Nós temos que entender, as pessoas têm que nos explicar ao ponto de nós entendermos. Nem que passe esse vídeo 10, 20 vezes, nós temos que entender a palavra de Deus, o que Deus está dizendo e para quem Ele está dizendo. Então nós estamos aqui, você fala, né? Falamos aqui, ó, que o povo de Israel ficou alegre. Eles ficaram muito alegres, pois entenderam as palavras que lhes tinham sido declaradas da lei de Deus que Deus mandou Moisés escrever. Versículo 13.
E no segundo dia, teve o segundo dia, hein, da congregação de Israel reunida. Os cabeças das casas paternas de todo o povo de Israel, bem como os sacerdotes e os levitas, se reuniram ao redor de Esdras, o copista, para entender melhor as palavras da lei. Você já fez isso? Já foi no seu pastor e perguntou assim: pastor, eu não entendi aquilo que o senhor falou, não. O senhor gritou demais. O senhor, eu não entendi. Aonde que está na Bíblia? Você poderia me explicar com calma? Fala devagar, por gentileza. Versículo 14. Então, encontraram escrito na lei do verdadeiro Deus, papai de Jesus, por meio de Moisés, porque Deus mandou Moisés escrever. Havia ordenado, dado a ordem, que os israelitas morassem em barracas durante a festividade do 7º mês. Ele falou que quem tinha que morar em barraca? Quem que tinha que dar a ordem ali de morar em barraca durante a festividade do 7º mês que Deus pediu? O povo de Israel, não é você não. Versículo 15. E que proclamassem, o povo de Israel, proclamassem e anunciassem em todas as suas cidades e em Jerusalém o seguinte, o que é? Vamos prestar atenção. Vão, povo de Israel, a região montanhosa de montanhas e tragam ramos frondosos, robustos, frondosos e fundos de oliveira. O que é oliveira? Azeite de oliva, né? Que dá azeite de oliva, que dá aquela frutinha verde, que eu esqueci o nome dela, tá ali, ó. Gostosa, né? De árvore oleaginosa, de murta. Na casa da minha avó tinha um pé de murta. Na sua casa tem pé de murta? E de palmeiras também, e também ramos frondosos de outras árvores, para fazer barracas, conforme está escrito na lei do verdadeiro Deus, no livro. Versículo 16. Então o povo de Israel foi e trouxe ramos, a fim de fazer para eles barracas, cada um no seu próprio terraço, bem como nos seus nos pátios da casa do verdadeiro Deus. Essa casa, gente, Deus não morava lá dentro. Lá fazia-se o quê? Sacrifício para pedir perdão pelos pecados e para glorificar a Deus. Na praça do portão das águas e na praça do portão de Efraim. Versículo 17. Desse modo, todos da congregação de Israel, que tinha voltado do cativeiro lá da Babilônia, fizeram barracas e foram morar nas barracas, como Deus mandou. Os israelitas não celebravam a festividade assim desde os dias de Josué. Josué era filho de Num, até aquele dia, de modo que houve muita alegria, porque Deus mandou fazer essa festividade. Era uma ordem de Deus. Essa festividade tinha que ser feita todo ano, no 7º mês, não é? É o 7º ano? Vamos ver aqui a festividade. Levíticos, o povo dizendo, então, Moisés havia morado, durante a festividade do 7º mês. Todo ano tinha que ter uma festividade que Deus mandou. Não sei se tem ainda para o povo de Israel essa festividade todo ano no 7º mês. Não sei como é o calendário deles também, né? Mas a gente pode procurar aí no Google. Versículo 17. Desse modo, todos da congregação de Israel que tinham voltado do cativeiro lá da Babilônia, ficaram presos na Babilônia lá, cativos, fizeram barracas e foram morar nas barracas. Os israelitas não celebravam a festividade do 7º mês, assim desde o dia de Josué. Josué era filho de um homem chamado Num, até aquele dia, de modo que houve muita alegria. Versículo 18. E a lei do verdadeiro Deus, o dono do céu, das estrelas, da lua, do sol, foi lida todos os dias, desde o primeiro dia até o último dia. Eles, os israelitas, celebraram a festividade do 7º mês, dos 7 dias, do 7º mês por 7 dias, e houve uma assembleia solene no 8º dia, conforme era exigido no livro que Deus mandou Moisés aí escrever. Então,
Se for da vontade de Deus, for do agrado de Deus, amanhã estarei aqui com vocês novamente. Amém, igreja? Oremos sem cessar. Pelos nossos amigos, inimigos e aqueles que nos perseguem, colocamos eles nas mãos de Deus. Deus sabe o que eles estão pensando, Deus sabe o que eles estão falando, Deus sabe aonde eles estão indo. Então Deus vai ser justiça por nós. Nós não fazemos justiça, mas Deus faz justiça. Ele é a nossa justiça. Então colocamos nossos amigos, nossos inimigos e os nossos perseguidores nas mãos de Deus, porque Ele sabe as tramas, as palavras, os pensamentos deles. Então eles sabem quem eles são. E Deus é justiça. Deus é justiça. E Ele faz justiça por nós no tempo de Deus. Amém, igreja?